Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bruna Coque e está começando o primeiro Conectando Mundos. Aqui é mais um espaço de diálogo do mundo da Coque para conectar cada um dos nossos alunos e trazer para você as histórias de quem vive o nosso mundo. Antes da gente começar, eu quero dizer que o nosso mundo está de portas abertas para você e que para saber mais informações é só abrir o WhatsApp que está aqui na descrição, que o nosso time pode te contar o que a gente tem feito de cá pelos nossos alunos. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre uma brasileira que se mudou para a Irlanda e conquistou muita coisa em pouco tempo por causa do inglês. A nossa aluna, Isabela Bressan. Isabela, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite e bora lá contar essa história. Isa, vamos começar do começo, então. Você falou inglês sua vida inteira? Não, inclusive, eu venho de uma cidade muito pequena, a gente não tem contato com o inglês lá e tudo mais. O inglês foi, nunca fez parte da minha vida, até ano passado. Por quê? O que mudou ano passado? O que mudou, que há uns 3 anos atrás eu conheci o André. E a gente começou a ter o sonho de mudar para outro país. Ele já sabia o inglês e, tipo, eu precisava começar do zero, sem nunca ter tido contato nem nada. E também nunca foi um propósito meu. Foi mesmo depois que eu conheci o André que a gente começou esse sonho juntos, né? Então, realmente, o inglês nunca fez parte da minha vida. Então saiu do zero, é isso? Sim! Ok, vamos mudar de país. Comecei do zero. E aí, qual foi o próximo passo? Como é que foi esse início? O primeiro passo foi difícil, tipo assim, aquele start, né? Tipo assim, eu preciso começar, né? No começo foi bem difícil mesmo. Eu acho que eu comecei há 9 meses atrás, não foi? 9 meses Março, eu acho que atrás, foi, né? março do ano passado. Foi, é Então faz isso. um ano já. Tem um ano cravadinho, é isso mesmo. É, isso mesmo. E aí, o começo que é o mais difícil, né? Você, tipo assim, ter aquele primeiro passo. Não, eu vou começar, sabe? E eu comecei, e foi difícil. No começo eu tinha muita. Eu ainda tenho muita vergonha, né? Mas no começo eu tinha muita vergonha. Eu era muito fechada em relação ao inglês. Mas o importante é você dar o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, depois vai indo pequenas partes. Que você sentiu que foi o mais difícil nesse primeiro passo quando você começou? Cara, eu acho que no começo eu, tipo assim, eu não pensei muito, pra falar a verdade. Eu só, tipo assim, cara, eu quero mudar de país. Comecei, sabe? Eu nem imaginava, tipo, nunca vi ninguém falando inglês na minha vida, nunca assisti nada sobre inglês, nunca assisti um filme em inglês, nada. Sempre foi tudo dublado. E então, tipo assim, sei lá, eu acho que É no uma mudança começo, muito grande, né, Isa? sim, eu acho que é uma Você sentiu mudança esse muito choque? grande. Eu nem pensei muito, eu só fui, sabe? Mas você sentiu esse choque, então, do começar? Sim, com certeza, senti muito. Tipo assim, eu não sabia falar oi em inglês, sabe? Literalmente, né? Foi muito difícil no começo, literalmente, sabe? Hoje eu olho e falo assim, meu Deus, como que eu não sabia falar oi em inglês? Gente, mas eu não sabia falar oi em inglês, Isa. é E é foda o normal, começo. né, Isa? É comum. Mas você começou. E aí, tá, depois que você começou, como é que foi a primeira vez que você viu um resultado? A primeira vez que você conseguiu falar alguma coisa? O que você sentiu ali nesse momento? Eu acho que, tipo assim, no começo eu fiz, eu acho, uns 2 meses de aula, né? Até eu gravar o primeiro vídeo e me escutar falando inglês. Eu lembro de você falar assim: eu queria que todos vocês gravassem um videozinho com o que vocês sabem falar em inglês. E o que eu sabia falar em inglês era: Oi, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês algumas coisas que eu gosto. Eu tenho costume de assistir filmes, a minha cor preferida é tal cor, e eram as coisas que eu sabia, só que assim,
isso foi também, eu acho que nos primeiros 2 meses, eu também achei que foi, tipo, foi muito rápido essa evolução, porque eu saí do zero e do nada eu sabia falar minha cor preferida, o meu filme, o Tudo Bem, e hoje eu vou me apresentar para vocês, eu sabia me apresentar, falar minha idade, com 2 meses, inclusive foi muito E rápido. mais do que isso, você estava falando em vídeo. Então, assim, eu Sim, valorizo muito isso, porque só quem já colocou uma câmera na frente de você e você falar só você e a câmera, principalmente para quem é perfeccionista, é muito difícil. Então, assim, com aqueles 2 meses, esse vídeo que você produziu, inclusive esse vídeo tá no meu Instagram, vou deixar aqui para vocês o link aqui embaixo. Mas essa produção é muito grande. Então, porque a gente estava vencendo barreiras, né, Isa? Estava vencendo a barreira da vergonha, a barreira do medo, a barreira da insegurança. Então, a Isa se arrumou todo aquele dia, se montou para uma poder ter uma maquiagem, confiança. assim. E assim, não foi. Na verdade, o vídeo não foi de primeira. Eu gravei, assim, uns 4 vídeos pra eu falar: não, esse aqui eu vou mandar pra Bruna. E os 4 vídeos são iguais, mas é a insegurança de tipo assim: não, porra, E a é muito difícil. insegurança, junto com o perfeccionismo, ela é perigosa, porque se deixar, a gente nunca faz, na verdade, né? E até hoje, inclusive, se a gente priorizar a frase perfeita, o falar perfeito, você não vai pra frente, porque não tem, não vai estar sempre perfeito. Sempre vai ter Nunca vai o que estar, tá né? aprendendo. Nunca vai estar perfeito, inclusive, exatamente. Isa, mas falando em perfeito, e aí você saiu daqui, você viajou com quem para pegar esse primeiro tapa de inglês assim de uma viagem internacional? É, Eu viajei sozinha. Oh my God! E como que Eu foi esse choque? viajei, Conta pra gente. Foi a primeira viagem nossa, internacional e sozinha e de uma vez, né? E mudando de país nossa, minha ainda. primeira viagem sozinha pra qualquer lugar e sem internet, gente, sem internet. Era eu e a pessoa ali. Mas eu lembro da gente, de eu estudar as coisas que eu precisava no momento. Que eu acho que é muito isso que faz o nosso mundo diferente, né? Tipo assim, encaixar conforme o que a gente precisa. Naquele momento, eu precisava de perguntar onde é um banheiro, eu precisava perguntar, pedir uma água, eu precisava perguntar sobre o meu voo, perguntar sobre uma tomada, eram coisas que eu precisava naquele momento. Então, além de eu ter aprendido a me apresentar, a falar as minhas coisas, as coisas que eu gosto sobre mim, eu viajei só sabendo perguntar as coisas que eu precisava naquele momento. Eu não sabia mais nada além disso. E E eu é comecei a incrível estudar em isso, março e né? eu viajei. Oi? É incrível isso, porque na verdade, se você pensar naquela Isabela daquela época, o que acontece é, você precisava daquilo, a gente Sim, estudou, é uma coisa muito personalizada. A Isabela precisava exatamente daquele momento, porque ela ia estar sozinha, ia estar sem celular, e era assim, era um momento muito grande. Ela estava saindo do país, ela estava mudando de país, ela estava viajando sozinha, tudo pela primeira vez. Então, não é uma coisa linguística só, porque tinha uma emoção envolvida. Então, você estuda, estuda, sim, estuda, estuda, para chegar na hora da emoção e tem uma malemolência ali, né, Isabela? sim. É exatamente isso. Não, não é fácil. E eu tava morrendo de medo, eu acho que em todos os sentidos, de viajar sozinha, da imigração, de tudo, porque a imigração é uma coisa que todo mundo. Não é que assusta a gente, né? Mas é que é a realidade de muitas pessoas, a imigração, você ser barrado, ser perguntado, né? Questionado, enfim. Então eu fui também com muito medo de tudo claro, eu não ia ter tempo de aprender tudo até viajar. Eu fui com o que eu tinha e só fui, sabe? Até hoje eu falo, eu acho que eu nem pensei muito, eu só fui. Porque se você parar pra pensar, você desespera, você fala, não, eu não vou, tipo, não tem como, é impossível conseguir. Então você só precisa ir. Foi. Muito E bom, foi assim que muito bom. eu fui. Aí eu admiro muito isso em você, Isa. Mas e aí? Foi? E como que foi esse foi, o pós-foi aí? Então, no aeroporto também foi bem difícil. Eu tava sem internet, precisei.
Pedir minha comida, pedir minha água. Não foi fácil. Eu ficava assim, porque foi o meu primeiro contato com o inglês. Tipo, eu nunca tive um contato, eu não sabia como as pessoas realmente nativas falavam, né? Então é muito difícil. Você, às vezes, enfim, consegui até me virar no aeroporto nessa questão de pedir água, comida, tomada também. E na imigração eu tive um pouco de dificuldade pelo fato de ser palavras que eu ainda não conhecia, eles falaram muitas palavras, e também o sotaque irlandês, enfim. Fiquei um pouquinho parada lá na imigração até entender, assim, me ligar do que ele estava querendo, no que ele estava me pedindo. E passei. Deu Conseguiu, certo. entendeu no fim das contas? Sim, no fim das Pediu contas sua deu tudo comida, pediu certo. sua água, achou sua tomada, achou seu banheiro. Achei meu banheiro, achei minha tomada. Vou abrir um parênteses E aqui, ó, Isa. Isso é uma coisa muito grande, porque o que acontece? Com toda essa emoção envolvida que a gente falou, você conseguiu. Então, de novo, a Isabela daquela época, ela não tinha o se virar. O se virar, ela veio vindo aos poucos, né? Então, sim, foi muito grande esse passo da Isa, do se virar, do fazer acontecer, porque envolvia um outro idioma. E assim, gente, eu sou toda tatuada de viagem, né? A primeira vez é um tapa na cara seguro. Não tem como. Você pode estudar o tanto que for. É um tapa na cara seguro, porque você acha que você sabe uma coisa, você chega lá e faz assim. O primeiro sim, dia é mais difícil. Então, Isa, o aeroporto é normal que tenha sido difícil. Só que você conseguiu. Você fez acontecer, você se virou. E no fim das contas, é isso que o adulto precisa. Você se virou, comeu, tomou água, arrumou a tomada, arrumou um banheiro e fez acontecer. E sim. aí? Acho que é a primeira vez de tudo, né, na questão do inglês. O aeroporto, o primeiro emprego, a primeira entrevista, o primeiro contato, assim, sabe? Eu lembro até hoje de chegar aqui e ir no Starbucks pedir um café. E, tipo assim, ela perguntou. Cara, ela fez tanta pergunta, era só um café, eu só queria a porra de um café. E Ô, ela moça, eu fez só queria tanta um pergunta, café. e aí ela fez tanta pergunta, eu fiquei tipo. Que Aí, tipo tipo de assim, eu pergunta que lembro ela até. fazia? Hã? Que tipo de pergunta que ela fazia? É, qual o tamanho? Se era pra lá ou pra levar, pra comer lá ou pra levar. Se eu tinha um cartão tal lá do Starbucks. Que mais? Qual o leite que eu queria no meu café? Cara, qual o leite? Eu ia saber o A nome dos Isabela assim, leites. moça, só um café, por favor. E eu E lembro como dela que você se saiu perguntar. dessa situação? Eu lembro dela perguntar, what size? Qual o tamanho do café que eu queria? E eu fiquei assim. E eu lembro de uma menina atrás apontar para os tamanhos para me ajudar. Tipo, eu lembro até hoje disso. E eu falo, pô, eu consegui, mano. Tipo, naquele dia eu precisei de ajuda e hoje eu vou nos cafés e peço meu próprio café. E, tipo, não é fácil, né? Na primeira vez é muito difícil, o primeiro contato. Então, assim, eu lembro dessas pequenas coisas que fizeram muita diferença. Na época, eu realmente não sabia e hoje eu vejo a evolução que é, né? Inclusive pedir comida, porque eu lembro que no começo a Isabela gravou um monte de vídeo pedindo comida, fazendo o próprio pedido, depois parou. Aí eu perguntei para ela, né? Aí ela assim, não, porque agora se tornou normal, se tornou fácil, Sim, não era mais aquela coisa difícil que era antes, né, Isa? exatamente. Tipo, quando eu cheguei aqui, eu não trabalhava ainda, então eu fiquei uns 2 meses em casa. Então eu ia muito em cafeteria e tal, para estudar o inglês, inclusive. E aí, tipo, eu gravava muitos vídeos no começo, pedindo um café e tal. Passou assim um tempo, eu falei, tipo, então já tá normal, já tô acostumada, né? Com esse contato. Mas no começo era muito difícil. O primeiro contato, assim, é um choque, né? É um choque. Ainda mais com o Você fica, irlandês, meu né? Você Deus. foi para o inglês muito difícil. Você deve ter sentido esse baque da dificuldade, da diferença do inglês do que a gente é exposto, né? Sim, exatamente. E também, por exemplo, quando a gente vê, sei lá, um vídeo, né, no Instagram aparece pra você, é sempre o inglês americano, né? Então, quando você chega pro inglês britânico assim, cara, é diferente. Você leva o choque, entendeu? Você Com fala, nossa, certeza. mas E é tem normal, viu, muitas Isa? palavras que até hoje eu sinto muita dificuldade de entender pelo sotaque mesmo do britânico, né?
que é E daí diferente me às vezes conta, da aí minha você família. chegou aí, então, viu, se deu de cara com esse sotaque britânico. Quais foram os seus próximos passos aí em relação a isso? Quando você sentiu essa mudança, essa melhoria que a gente estava conversando? Então, eu cheguei aqui, aí eu fiquei em casa e tal, e depois eu fui para minha primeira entrevista de emprego para cleaner, e tipo assim, para cleaner eles não exigem inglês, né? Então foi uma entrevista tranquila, eu tava muito nervosa, mas eu consegui entender muita coisa, mas eu não consegui, assim, perguntar muitas coisas pra ela, né? Tipo assim, eu ainda tava naquele choque. E daí, no fim, eu consegui, fui trabalhar de cleaner Na primeira e entrevista. acho que eu fui em duas, eu acho. Uma primeira, mas eu também, tipo assim, não foi uma entrevista, ele só me conheceu e tal, perguntou onde eu morava e tal. E aí ele falou que era muito longe e tal, por isso que não tinha dado certo. Daí na segunda entrevista para cleaner também, aí já foi mais elaborada a entrevista e tudo mais, mais organizada. Ainda assim, não foi, tipo, eu não consegui perguntar muita coisa, mas eu consegui entender. E tanto que eu mandei mensagem pra você, falei, nossa, a segunda entrevista e tal. Tô muito nervosa, mas eu queria muito conseguir, porque era um emprego legal e tal. E no fim eu consegui, fui trabalhar de cleaner. E aí que eu comecei a ter o choque mesmo, tipo, que eu comecei a ter contato todos os dias, né? Com gerente, com colega, com isso, com aquilo, com sotaques diferentes, exatamente. Foi assim, muito, muito doido. Foram muito doidos. O começo é sempre muito difícil. Ah, mas e aí, o que que você fez? Você deu um jeito? Você falou com ele? Você conseguiu? Ah, Você chorou? cara, chorar faz parte da vida do imigrante. Parece que é Eu choro muito ainda, inclusive, quando o a gente não sobrenome do entende, é muito imigrante, né, difícil. Isa? Nossa, chorar faz parte da vida do imigrante. Mas era um hotel, né, que eu trabalhava, de cleaner. E aí eu tinha que fazer o atendimento com os clientes, né? Bater na porta dos clientes, perguntar, tipo assim, o que eles precisavam e tal. E, cara, no começo era. Mano, eu não entendia nada, sabe? Tipo assim, era muito difícil, porque não era um vocabulário que eu tinha também, né? Então lá foi eu. Voltar toda a minha rota pro que eu precisava no momento. Lá vai eu montar todo o meu vocabulário de hotel, meu vocabulário da limpeza, né? Que era o que eu precisava no momento. E foram meses muito difíceis que. E daí, depois de um tempo, eu fiquei ali. Criei um bloqueio, meio que travei ali, né? Que foi Isso aquele. é um momento muito importante, porque olha só, ela tá vindo. Se vocês acompanharem a história aqui, o que aconteceu? Nesse momento do hotel, vocês viram ela falando que ela teve que adquirir novos vocabulários. Então, ela aprendeu muita palavra específica naquela época, de uma maneira totalmente dela. A gente personalizou tudo para ela, para a Isabela, para o momento dela. A gente, beleza, vamos recalcular a rota. A gente recalculou a rota justamente para colocar a Isabela no ambiente do hotel. E aí, é normal que isso aconteça em algum momento com todo mundo, com todo mundo. E continua, Isa, conte-me. E aí veio o bloqueio. Aí veio o bloqueio. Eu não sei se você lembra, provavelmente, que eu fiquei uns meses ali, assim, tipo, de meu Deus, eu vou. Porque a limpeza, quem trabalha com a limpeza sabe que é muito difícil. E quando você cria, tipo assim, porra, e agora o que que eu faço? Eu não vou conseguir mais sair daqui, porque e daí vem todos aqueles medos, né? Tipo assim, parecia que eu criei um bloqueio, eu paralisei ali, e tudo que eu já tinha vivido, que eu já tinha aprendido, não valia de nada pra mim. Eu falava, ai, eu não consigo outro emprego, eu vou ficar muito tempo na limpeza, eu não vou conseguir sair daqui, eu não tenho inglês suficiente pra tentar outro emprego, sabe? E mesmo as pessoas, eu mesmo sabia da minha evolução, mas aquele tipo assim, eu não vou conseguir, eu não tenho inglês suficiente para outro emprego. Eu acho que todo imigrante, ele passa por essa situação de bloqueio, sabe? E até você, tipo, tomar um choque de realidade, sabe? E voltar. Não, eu consigo sim.
Mas eu também não me arriscava. Eu tava lá no hotel querendo outro emprego e eu não tinha coragem suficiente de mandar currículo para outros lugares pelo fato de achar que eu não tinha inglês suficiente. De eu achar que eu não tinha inglês suficiente para uma outra entrevista relacionada a outro vocabulário. E é muito difícil, sabe? Eu criei assim, um bloqueio de alguns meses e até eu voltar para minha realidade, falar, não, eu consigo. Foram longos meses de muitos choros. É E a porque gente não pode. o inglês ele está diretamente conectado com a sua rotina, com a sua realidade, com o seu dia a dia. Então, é normal que ele se torne um motivo de terapia em algum momento. Não só para você, mas para todo mundo. Tem quem trabalha com o inglês e vira motivo de terapia, porque se você não acreditar no que você está fazendo, né? Se a gente não acredita, quando a gente não acredita, todo mundo passa por esse bloqueio. E quando a gente passa por esse bloqueio, tem que sair. Tem que sair porque a gente está vendo, isso é importante, a gente está vendo as coisas piores do que elas são. Isa, como? O que que aconteceu? Qual foi o sacode para você sair desse momento que você estava para o momento que você está agora? Primeiro, o hotel tava me fazendo assim muito mal, psicologicamente, fisicamente, né? E só que, tipo assim, eu chegava em casa tão cansada, que eu não tinha força pra, eu vou fazer minha rota. Eu vou assistir a aula hoje, ao vivo. Cara, não, eu, tipo, simplesmente paralisei ali por alguns meses. E, e eu acho que como eu tava chegando em casa muito cansada, eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. E eu cheguei um momento e falei assim, não. E eu lembro de você falar pra mim e da tutora falar pra mim, Isa, quem vai dizer pra você se você tem inglês suficiente ou não pra outro emprego? É a pessoa que vai fazer entrevista com você. Entendeu? Não é você que tem que chegar e falar, eu não tenho inglês suficiente. Porque era uma E primeira aí, frase sua, né? sim, eu não tenho inglês suficiente pra outro emprego. Eu vou ficar na limpeza por anos e Oi, tal. bom dia, não tem inglês. Sim. Desculpa, eu não tenho inglês, foi mal. Eu não tenho inglês suficiente para isso, mesmo sabendo de toda a minha evolução, mesmo olhando os meus vídeos de meses atrás, que eu não sabia falar hi. Hoje eu falava assim, hoje eu falo pro André assim: Meu Deus, será que alguém não sabe falar hi em inglês? Tipo assim, parece até que é besteira, mas tipo, é muito real, sabe? Virou Se tornou tão óbvio comum para pra você. isso, que a gente fala, meu Deus, a pessoa não sabe falar inglês, mas eu não sabia falar inglês. E não é Então, brincadeira, né? é muito real, exatamente. E aí, eu tava chegando muito cansada, eu falei, cara, exatamente isso. Quem vai me dizer se eu tenho inglês suficiente ou não? Vai ser a pessoa que vai fazer a entrevista comigo. E comecei a mandar currículo para todas as vagas que eu via. Só que eu Um não parênteses mandava. aqui sobre isso. Eu encontrei com ela pessoalmente nesse meio tempo. Gente, a gente ficou conversando inglês o dia inteiro. O dia inteiro ela conversando inglês comigo e eu assim, ó. Mas na verdade, é muito do psicológico, né, também. Quem tá Exato. fora do país sabe que é muito difícil, cada pequena coisa é muito difícil, né? E a gente parece que a gente não acredita na gente mesmo, né? Essa é a verdade. Exato. E eu comecei a largar currículo pra tudo, Virou menos uma pra chave cleaner. gigante, resolveu e falou: vou. Bom, virou um chave, eu não vou mais ficar aqui. Eu tava assim, realmente com o meu corpo doendo, com a minha cabeça doendo todos os dias e tal. Chegava muito cansada. Eu falei, não, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu vou mudar. E eu comecei a largar currículo pra tudo, menos pra cleaner, porque eu botei na minha cabeça que eu não queria mais isso. E que mesmo que eu, sei lá, fosse. Tipo assim, eu pensei na minha cabeça, vou várias entrevistas também. E mesmo que eu não consiga, eu vou estar treinando as entrevistas, né? E aí, até que eu fui numa entrevista de babá, acho que você lembra que eu te contei. Fui numa entrevista de babá e consegui me comunicar, consegui fazer entrevista. Fui chamada e não quis. E aí eu falei, não quis, mas realmente Chegamos era nesse difícil pra momento. mim. Obrigada, mas não. E por que não, Isabela? Por que não? O que que veio Porque depois disso?
Porque não, tipo assim, na verdade, babá era uma coisa que eu queria muito, mas no momento aquela entrevista não valia a pena pra mim, era muito longe. Escolheu. Ela escolheu. Ela estava podendo Sim. escolher. E aí? Disse não, beijocas, e aí? E a real é que eu queria muito, desde o começo eu falei que eu queria muito uma cafeteria. E aí Ela eu não teve um queria dia só que eu. pedir os cafés, ela queria fazer as perguntas, ela queria devolver a moeda. Que tamanho? Como é que é? Qual leite você quer? Exatamente. E eu queria muito cafeteria e tá, eu saí na rua pra entregar currículo, eu e o André. Cara, para entregar currículo também foi uma parte muito difícil para mim, porque eu ia nas lojas, eu chegava na porta das lojas e falava, não, velho, essa loja aqui é demais para mim. Não, essa. E eu lembro que eu passei na frente de um café que é onde eu tô trabalhando hoje, que nós vamos chegar nessa parte. E eu falei, não, esse café é muito grande, eu não consigo. E eu não deixei currículo lá. Tipo, eu não deixei. O André lembra dessa história e a gente até comenta, velho, eu passei na frente de um dos insônias e falei, não, essa cafeteria é muito grande, eu não vou deixar o currículo aqui porque eu não consigo. Voltei pra casa e veio o e-mail do website que eu tava tentando, que tava contratando num desses cafés. E eu, vou mandar, de bobeira, nunca, não tenho experiência com café, não tenho curso de barista, nada. Fui. Larguei o currículo, nada. Fiquei umas 2 semanas entregando currículo. Essa parte também é muito difícil, né? Porque você meio que Envolve uma desanima, né? espera, envolve uma resposta, envolve um te ouvirem. Mas isso é difícil Exatamente. em E português o também, medo, tá? né? Hã? Isso é difícil em português também. Sim, então, imagina. É difícil em todo lugar, né? E aí eu aí fui chamada para entrevista umas 2 semanas depois que eu tinha largado o currículo para esse café que eu passei na frente e falei, não consigo, não vou deixar currículo aqui. Eu não consigo, é um café muito grande. E aí eles me ligaram para entrevista. Aí tá. Nossa, a entrevista. Eu não vou conseguir fazer a entrevista em inglês, por mais que já tinha passado por essa. Por exemplo, eu fui na entrevista de babá, mas é igual você fala pra mim, não era, é porque não era exatamente o que eu queria no momento, né? Então eu não tava nervosa pra esse momento. Agora o café era uma coisa que eu queria, então eu fiquei muito nervosa antes de ir, né? E isso também o nervosismo atrapalha demais, né? A gente que E é como que você se ansiosa. preparou para essa entrevista? ah, Véi, eu botei lá no helpzinho, preciso de ajuda para entrevista de emprego. E a minha teacher e a minha tutora, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos milhões de perguntas no WhatsApp sobre entrevistas de café. E aí, eu lembro que eu fui preparada para falar uma frase sobre o meu inglês nessa entrevista, né? E aí, tipo, eu tinha marcado com a tutora, né, do Nosso Mundo, um dia antes, uma chamada de vídeo pra gente treinar a entrevista, né? E eu cheguei na chamada de vídeo com ela e eu falei, sobre o meu inglês, falei em inglês, né? Não sei, tipo, tô aprendendo inglês, espero que isso não seja um problema aqui. E a tutora virou pra mim e falou, Isa, você não vai falar isso na entrevista. Porque você vai plantar uma sementinha na cabeça da pessoa que está fazendo a entrevista com você, de que talvez você não consiga, que você está aprendendo e talvez não seja o suficiente. E eu acho que não precisa você plantar essa sementinha na cabeça dela. E aí foi isso, eu me preparei, estudei e fiz a chamada de vídeo. Vocês Foi estão vendo que com. é tudo personalizado? Cada época que ela precisou de uma coisa, a gente tem. O adulto precisa disso, da flexibilidade do. Meu Deus, agora eu preciso falar sobre hotel. Beleza, vou aprender tudo sobre Exatamente. hotel. Amanhã eu tenho entrevista. São coisas urgentes. Então, o nicho ele vem muito do qual que é a necessidade de agora? É uma entrevista? Beleza, vamos resolver isso. Amanhã, qualquer necessidade de amanhã é estar nessa ideia de que o que que você precisa agora, o que que é o mais urgente, vamos desenhar a sua rota. A gente fala de rota porque a ideia é, você está aqui no Google Maps, você quer chegar aqui, o Google Maps vai traçar a melhor rota para você daqui até aqui.
E é o que a gente faz do lado de cá, a gente tenta achar a melhor rota para você chegar onde você quer. E a Isa precisava passar na entrevista. Passou? Até porque eu, eu, tipo, tinha um objetivo, né, que era só, o meu objetivo no momento tava assim, eu quero me preparar, eu quero só falar inglês. Aí, tipo, fui chamada pra entrevista. Por favor, gente, me ajuda. Muda minha rota, preciso ir pra entrevista. Cara, me ligaram num dia, né? A entrevista era no outro dia, e eu tinha exatamente um dia. E eu estudei à noite, estudei de manhã, no ônibus, indo pra entrevista, eu tava em chamada de vídeo com a tutora comigo, fazendo as perguntas. E, e ela ansiosa, igual eu, que não é fácil, né? Era o emprego que eu queria. E passei na entrevista. Então quer dizer que um ano depois do dia que você começou, olha só, eu vou traçar essa história porque a Isabela, ela não vai falar dessa forma. Você começou em março do ano passado, certo? Em março desse ano, mesmo com meses de bloqueio, você está trabalhando com atendimento ao público em Fazendo as inglês. perguntas que a mulher do Starbucks me fez há meses atrás e eu não entendi. A Hoje sou ironia, hein, eu que faço Isabela? as perguntas. Isabela, quais são as perguntas que você faz? Ah, todas essas primeiro, hello, how are you? É, o que você precisa? Daí qual o tamanho? Aí explica os tamanhos. Aí tem gente que Isabela, pede eu quero ouvir, agora eu tô curiosa. Não, 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 vem cá, me conta. inglês. É, agora eu vou ficar com vergonha. Mas a gente fala, hello, how are you? How long time I don't see you? Tipo, porque lá na cafeteria é uma vilazinha. E aí, tipo assim, tem vezes que vai as mesmas pessoas. Então você sempre fala, quanto tempo eu não te vejo, né? I didn't see you. E aí a gente fala, o que você precisa, what size? Aí a gente fala, anything else? A gente fala, it's for here, or take away. É, Isabela virou o terror é de quem tá mais. chegando, eu entendi. E daí a gente pergunta se é cartão ou dinheiro. A gente pergunta se ele quer algum toppings no seu, por exemplo, coffee, cappuccino, enfim. E você explica como é feito os cafés, os milkshakes, porque as pessoas chegam lá e falam: você tem um ice cup? Sim, a gente tem ice cup. Como é feito o ice cup? Aí você fala: a gente Explica coloca. aí. É tipo assim, ô moço, é Não! sério que você quer saber isso? Eu não vou conseguir, eu tenho vergonha. Mas eu vou gravar um vídeo pra vocês só com as E perguntas não, gente, e pra falando sério vocês. sobre isso, a Isabela, ela sempre, quando tá eu e ela, é uma coisa. Quando eu li, todas as vezes, 100% das vezes que eu ligo uma câmera na frente da Isabela, ela é uma pessoa tímida. A Isabela é uma pessoa tímida. E, Então, Isa, o convite para você contar a sua história hoje é muito mais do que. A gente não está aqui para provar seu inglês. Seu inglês já está muito mais do que provado. E outras, você não tem que se provar para ninguém também, né? Convenhamos. Na verdade, o convite hoje, Isa, é porque eu admiro muito a sua história. E a gente queria contar a sua história. Porque tem mais gente que passa pelo que você passou e pelo que você está passando ainda também, porque nunca acaba, nunca termina, né? sim. E assim, é muito difícil. Isa, Não mas tem olha como. só, eu queria muito, a gente já vai ficando por aqui. Eu gostaria de te agradecer muito pela conversa. Foi assim uma honra te receber aqui no Conexão dos Mundos. Só que eu queria muito ouvir a sua assim, se você pudesse dar um conselho para quem está te ouvindo, para quem está começando, para quem está no bloqueio, o que que você tem para trazer para a gente, Isa? Cara, não pensa muito, só vai. Se você acha que você não é suficiente, não é você mesmo que vai se dar essa auto. Como que fala? Tipo assim, Até avaliar. tipo. Exatamente. Não é você que vai falar isso. Se você tá com medo de uma entrevista de emprego, se você tá com medo de um novo trabalho, você só vai, entendeu? Você só vai, você não pensa muito. Se você parar pra pensar, você desespera. Porque realmente dá medo, assusta, a gente acha que não vai conseguir, que não é suficiente. Mas quem vai dizer que não é suficiente não é você.
é a pessoa que vai te contratar, é a pessoa que vai conversar com você. Inclusive, eu acredito que as pessoas nativas, elas são muito acolhedoras. Tipo, muito, muito, muito. Sempre que você falar que não entendeu, você pedir desculpa, pedir para repetir, falar devagar, eles vão fazer isso com você. Então, não é uma coisa de outro mundo que você precisa ter medo da opinião da outra pessoa. Não. Principalmente os nativos, eles sempre vão te ajudar e falar que o seu inglês é muito bom. Eles vão falar isso, porque é, Se é for um muito bom. Então velhinho, você não então, né, pensa, Isa? só vai. Hã? Se for um senhorzinho, um velhinho, então. Eu adoro. Lá E no por café tem muito senhorzinho. vários senhorzinhos querendo conversar inglês, Irish e English, né? Aham, ai, xingo, oh, meu Deus. Mas Isa, e é por muito bom. fim, uma última pergunta para você. Como que você acha que o nosso mundo te ajudou nesse processo todo, desde o começo até onde você está agora? Cara, a real é que eu sempre falo, né? Dessa questão de juntar o útil ao agradável. No momento, eu preciso disso. Então, a gente vai trabalhar nisso, entendeu? Eu não vou trabalhar com o vocabulário que eu não tô precisando no momento. Não, eu vou trabalhar com o vocabulário que eu tô precisando no momento e as outras coisas eu vou aprendendo com o tempo, né? Então, o nosso mundo é isso, ele traça a sua rota, conforme que você precisa. Eu já passei por muitas situações aqui e eu precisei de vocabulário de aeroporto, eu precisei de vocabulário depois de hotel, depois eu precisei de vocabulário de limpeza, agora eu preciso de vocabulário de café, que eu ainda tô aprendendo. Então, assim, todo dia você aprende, todo dia, a sua rota você pode fazer, né, diferente. E toda vez que você precisa de algo diferente, eles vão montar sua rota conforme que você precisa no momento, entendeu? Você não vai precisar falar sobre, carro agora. Não, carro não é meu vocabulário agora. Eu não preciso aprender sobre carro agora. Eu vou aprender sobre café agora. Eu vou aprender sobre cafeteria agora. Então, o nosso mundo é isso. Sem falar que você precisa botar para fora. Você precisa conversar. Você escrever não é a mesma coisa. Sabe, você pode até assistir muitos filmes e tudo mais. Eu entendo muito bem, mas e aí? Vou falar, sem Google Tradutor, né? Sem o celular, sem a internet, no aeroporto, na imigração. Porque na imigração você também não pode usar celular. Então é você e o inglês que você tem, né? E o nosso mundo é isso, ele te ajuda no que você precisa. Eu sou suspeita, né, pra falar, porque foram um ano, assim, de muita coisa na minha vida e eu tô muito, muito, muito feliz com o meu inglês hoje. Eu não falo que hoje eu não tenho mais perrengue, porque eu tenho, e muito. Eu acho que eu ainda vou ter por muitos anos, sempre vai ter perrengues, mas sempre buscando, né? Melhorar e naquilo que eu tô com dificuldade, né? Inclusive, ontem mesmo eu tava falando com a teacher sobre o que eu tô com dificuldade no momento agora, e a gente vai trabalhar o que eu tô com dificuldade no momento agora, entende? E a Tipo, gente eu vai lembro de uma acompanhar frase de que cá você esse falou. momento. Sim, eu lembro da frase que você falou: vamos treinar a sua entrevista, porque se você passar na entrevista, a gente vai treinar para você ser uma boa funcionária. E hoje é isso que a gente está fazendo. Eu passei na entrevista e hoje eu estou estudando para ser uma boa Amém, funcionária. meu Deus, esse momento chegou, Isa. Graças a Deus, graças ao nosso mundo. Isa, em nome de todo o time da COC, eu queria te deixar os parabéns. A gente está muito orgulhoso. O time do mundo da COC inteiro, nós estamos muito felizes por você. Você, assim, é realmente. Eu te admiro muito. É muito uma inspiração do. Ela conseguiu. Ué, Isabela conseguiu, porque as pessoas te viram. Foi muito nítido, as pessoas vendo a Isabela não falando. E não é. É muito grande. Parabéns, viu, Isa? Obrigada. O O Conectando Mundos está disponível no YouTube e no Spotify do Mundo da Coque. Acompanhe também nossas redes sociais, @teachercoque, e nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada, Isabela, e até a próxima.